Você tem se sentido mais ansioso, mais preocupado, mais nervoso nesse momento de confinamento, né, de pandemia? Suzy está aqui, seja bem-vinda. Muito obrigada, para nos ajudar, obrigada. né, Suzy, a enfrentar essa fase, porque teve um determinado momento que nós sentíamos, né, Leão, que estava indo, que a vacina estava chegando. Uma certa euforia até, não né? Não foi, Assim, e um balde de esperança, e de repente voltamos para o pior. Como superar esse momento, né, de expectativa frustrada? Sem dúvida, e todos estamos nessa situação. Eu sempre digo que é focar que isto vai terminar, que a vacina vai chegar, que tudo vai melhorar. Procurar dentro do possível ter a comunicação com os entes queridos através de videochamada, não é? Respeitar toda essa questão que nós temos que respeitar do distanciamento social e até evitar ficar 24 horas, como grande parte das pessoas fica, toda hora ouvindo noticiário, mas de uma maneira assim intensa que faz mal. Eu acho que você tem que determinar quais são os noticiários que você vai usar ou ouvir, em que momento. Também ficar toda hora na rede social, você tem que ver quais são as informações que são verdadeiras. Então, você vai no site da Organização Mundial da Saúde, você vai em sites que são confiáveis, pega a informação, mas não fique 24 horas, porque senão a gente Eu estava conversando até com a nossa diretora aqui antes de começar sobre a pauta, né? Eu estava falando isso com ela. A gente fica vendo, às vezes, na televisão, detalhes da doença, né? Aí a gente começa a sentir todos os sintomas, né? Começa a doer a cabeça, começa a não sei o que, começa a doer a garganta. Aí você fala assim, meu Deus, será que eu estou doente? Aí eu tenho uns aparelhinhos que eu ponho, né? Que é para ver a oxigenação, essa coisa toda, né? Meço a febre. Porque senão aqui, né? Quando a gente chega para trabalhar... a medida da febre, então isso dá um pouco mais de tranquilidade. Mas tem gente que não tem isso em casa, Exatamente. Né? Porque uma coisa é se informar, né? A outra é a gente passar a consumir isso como se, ao consumir, a gente tivesse alguma espécie de controle. Não temos. Eu até comparei com aquela coisa, quando você fica assistindo muito programa policial, e que você acha que você vai ser assaltado a toda hora, né? Eu acho que é a mesma sensação, né? Porque o cérebro trabalha da seguinte forma, quando você está falando sobre alguma coisa, você está gerando imagens a respeito disso. Ora, se você está assistindo continuamente informações negativas, você despeja no seu corpo adrenalina, você despeja noradrenalina, você despeja uma série de substâncias que deixa a pessoa mais ansiosa. E aí o que acontece? Da taquicardia, da sudorese, da falta de ar, ou seja, ela está tendo sintomas, mas porque ela desencadeou no organismo a liberação de várias substâncias que dão essas sensações, mas aí ela associa com a informação que ela ouviu, isto é Covid. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Cuidar do corpo. Fundamental. Por isso é que a gente tem que selecionar o momento que você vai ouvir, vai captar o que for positivo para você se cuidar. E, gente, vamos adiante. Vamos Agora, pensar... a gente fica com medo também de ficar alienado, de não ver notícia. Né? Tem que ter um equilíbrio nisso. Né? Então, todo dia você tem que se informar? Sem dúvida nenhuma, todo dia. Mas selecione qual é o mecanismo, qual é o meio de informação que você vai acessar e filtre essas informações também de maneira positiva, não é? Olha, eu estou me cuidando, eu estou fazendo a minha parte. Eu também vejo muito essa sensação que a gente tem quando você tem uma religiosidade, seja qual for, gente, sabe? Porque não tem certo nem errado, mas você se sente um pouco mais protegido no sentido de coisas que você não pode controlar. Então, vamos dividir assim. O que eu posso controlar com relação à pandemia? Então, eu posso controlar a questão de eu tomar cuidado, de eu evitar toda essa parte de proximidade, higiene. O que eu não posso controlar? Tem várias coisas que a gente não pode. Então, você deixa aquilo que você não pode controlar e se fixe naquilo que depende de você. E temos que ter momentos de prazer, né? Temos que ter leveza, alegria no nosso dia a dia, porque muitas pessoas, ao ver que o mundo está cruel e está triste, carregam essa tristeza como algo necessário. Eu não posso estar feliz porque muitas pessoas estão em sofrimento. E sim, eu posso ter momentos de alegria, de leveza, posso buscar entretenimento também, né? E deve, porque você é responsável pelas pessoas que estão ao seu redor. Ora, se você tem filho, se você tem um companheiro, companheira, você vai transmitir esse humor para a pessoa. Então, até para ajudar as pessoas que você ama, seja os colegas de trabalho, seja quem for, você tem que tentar sempre transmitir o positivo.
depressivo. Isso não é viver fora da realidade, isso não é ser insensível, é ser uma pessoa que contagia de maneira positiva, trazendo informações positivas. Então vamos ler coisas também positivas a respeito disso. A vacina nova que está chegando, da Johnson & Johnson, né? Uma dose só, e está mostrando que é eficaz. Eu acho, inclusive, que a nossa função na televisão eu acho muito importante nesse momento. Eu acho, por exemplo, que a audiência que teve aí a Fazenda, a audiência que está tendo o Big Brother, que são programas de entretenimento, né? Eu acho isso muito importante porque veio na hora certa, né? Sim. Tanto é que eles estão tendo o retorno necessário, né? Patrocínios, audiência, tudo isso. Mas são companheiros, porque tem gente que só tem a televisão, né? Sim, então, sim. eu acho muito importante. Claro que a informação é importante na hora Sem do telejornal, mas o tempo todo não, né? Eu acho que precisa ter esse alívio, né? E isso que você falou é importante, que não é falta de empatia, né? Claro. Esse momento de alienação, de diversão, é uma válvula necessária para que a gente atravesse com mais leveza, com menos ansiedade, com menos estresse, esse momento. E necessário, porque quando você se diverte, seja assistindo um filme, fazendo alguma coisa em família, cozinhando, enfim, você libera substâncias neurotransmissoras que são positivas. Então você libera serotonina, você libera dopamina, ou seja, substâncias que equilibram o nosso humor. Porque se nós estivermos depressivos, ansiosos demais, a gente não consegue ajudar as pessoas que estão ao nosso redor e também acaba deteriorando a nossa saúde, não pelo Covid, não pela Covid. Você sabe que eu tive uma pela mente, experiência... né? Pela mente. Esses dias eu tive uma experiência, Pamela, assim, eu acordei num sábado que eu percebi claramente que eu estava em pânico. Sim. Comecei a misturar Muito comum, todas as coisas na minha cabeça. É estranho, eu nunca tinha tido essa sensação, assim. Parece que todos os problemas vieram de uma vez, parece que todas as coisas que eu tinha que fazer. E aí eu percebi que isso era pânico, né? Aí eu lembro, eu tenho uma família de psicólogos como você, né? Então eu lembrei que a minha irmã sempre fala, respira fundo. Aliás, E pensa em coisas boas, né? E comecei a pensar e fui voltando, né? E a sorte que era um sábado, né? Que eu não tinha que trabalhar. Eu já senti febre. Eu já me senti febril, a ponto de pegar o termômetro e não, eu tava com 35,5, não tava nem com 36 e eu me senti ardendo em febre. Nesse momento, o que eu recomendo? Se você tiver alguém por perto, não vai falar sobre essa sensação, porque você já checou, você viu que não tem nada, não é nada realmente orgânico, é o emocional que gera os sintomas. Começa a falar sobre outro assunto, porque é impossível a mente ficar pensando na doença se você estiver verbalizando outra coisa. Então, uma maneira que a gente tem de controlar o pânico é não falar a respeito da sensação ruim, é falar sobre uma outra coisa. Mudar de assunto. Muda de assunto. Ah, mas Suzy, eu tô sozinha. Começa a falar assim, olha, aquele amarelo fica bem, nossa, eu vou colocar esse tapete, coisas, sabe, aleatórias, mas você falando a respeito disso, você consegue tirar o foco dos sintomas que estão ali te afligindo, ataque cardíaco, sudorese. O que eu tenho agora de casos de síndrome do pânico, fobias, estourou. Em decorrência, lógico, de um gatilho que nós tivemos. E a técnica é essa, é tirar o foco daquilo que você está sentindo. Fale. E fale principalmente de coisas boas. Ah, mas eu estou sozinha. Como eu disse, começa a descrever o que você tem dentro de casa. Não estamos sozinhos, né? Pega o telefone, ligue para alguém, né? Faça uma chamada de vídeo. A chamada de vídeo é mais importante do que a chamada só de ouvir. Porque quando você vê a pessoa, a nossa mente, ela trabalha com imagens, entende? Lógico, fora os deficientes visuais. Mas ela trabalha com imagens. Quando você tem a chamada de vídeo, que foi uma bênção, e diante de toda essa situação, você se sente mais confortável porque você está vendo a feição da pessoa. O ser humano, ele trabalha muito com essa empatia dos olhos. Por isso que é importante olhar nos olhos. Por isso que as pessoas falam, eu quero estar junto a alguém. Porque esta questão de você ver a fisionomia te dá uma tranquilidade, te dá um bem-estar. Então, ligue. Fale com a pessoa e sempre sobre as coisas positivas, tá? Ai, mas eu estou muito ruim. Então você vai procurar um auxílio, você vai procurar um profissional que possa te auxiliar com relação, às vezes até introduzir uma medicação, porque dependendo... Inclusive, muitos psicólogos estão atendendo por via vídeo, chamada né? de vídeo, né? Sem dúvida, sem dúvida, porque a gente agora está limitado. Tem uma técnica que minha irmã fala de vez em quando a gente está muito assim, atrapalhado, para soprar dentro do saquinho, né? Sim, porque depois você aspira, né? Isso. E aquilo te dá uma sensação de amortecimento, né? A respiração. A respiração ela é super importante, porque a respiração ela ajuda a controlar os batimentos cardíacos. Então, quando você se sentir muito ansioso,
Respira, segura, conta até 5, solta devagarinho pela boca. Faz isso umas 10 vezes. Você oxigena o cérebro, você dá uma segurada nos batimentos cardíacos. Então, isso é muito importante. Atividade física me ajuda bastante. Exercício físico. E eu faço na sala da minha casa. Nós temos a Poli, né, aqui no programa, que sempre traz vários cursos, né, várias aulas. Sim. E assim como ela, há tantas outras aulas gratuitas na internet, no YouTube, que a gente pode acessar e fazer. Eu faço. Sim, e eu coloco ótimo. pessoas. Suzy, eu faço com amiguinhas. Porque eu gosto de ver outras pessoas para não me sentir sozinha treinando. Música. A música ela é tão importante, gente, porque ela deixa um ambiente bom. Então, selecione aquelas músicas que te lembrem coisas bacanas, momentos positivos. Coloca, sabe, no ambiente. Faça bastante movimento físico. Rádio é um grande companheiro, Sim, né? muito, Tem muito. gente falando na sua cabeça, aí é ótimo. Exatamente, porque tira o foco das coisas que são negativas, não é? Então, as atividades que você faz, conversando, relembrando coisas positivas, te auxiliam a passar por essa situação. E lembrar que já estão havendo aí grandes avanços, vai chegar pra gente, vai chegar. Sempre se alimente com a esperança, não perca a esperança. Acho que uma notícia importante, até a gente passar, é que o governo de São Paulo antecipou a vacinação para 72 na sexta-feira agora. Então, quer dizer, eu acho que a semana que vem eu já tomo a vacina. Já tô que assim, bom, né? Leão. Semana que vem? Eu acho que sim, né? Porque pelo eu já ritmo... tomei a vacina porque estou da área da saúde, não é? Então foi liberado porque a gente faz o atendimento. Já tomou as 2 doses, né? Exatamente. Então, graças a Deus, eu tenho certeza que as coisas vão passar, gente. É muito difícil, não tenha dúvida, mas não perca a fé. E pense, graças a Deus, as pessoas que você tem ao seu lado, aquelas que infelizmente nós perdemos, vamos pensar sempre que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, que as pessoas, de alguma forma, a gente vai se encontrar, porque eu acho que isso é muito importante, e sempre focar no que você pode fazer hoje. Quem você pode acarinhar hoje, mesmo à distância, quem você pode falar, o que você gostaria de ter feito com essa pessoa que partiu, que você faça hoje com as pessoas que tem ao seu redor, lógico, dentro de todo o padrão de segurança. Eu tenho feito esse exercício hoje, inclusive de manhã, quando eu estou no carro, como eu não dirijo, eu vou ali, né, do outro lado do carro, eu pego e começo a mandar mensagens para os meus amigos de carinho, né, coraçõezinhos e tal, porque eu acho que isso ajuda a movimentar, né? Muito, porque nós estamos todos carentes de afeto e dessa segurança de que vai passar. Então, se alimente disso, vai passar. A gente sabe que é difícil, sem dúvida, mas isso vai terminar. O mundo já está começando a melhorar, então isso vai chegar aqui no nosso país também. E eu sempre digo isso, a gente não tem como olhar para o futuro com a ótica do presente, porque nessa pandemia tudo muda o tempo todo. Então hoje, se você pensa hoje com as doses que temos, não teremos como terminar a vacinação antes do próximo ano. Mas amanhã pode estar diferente. Claro. Então manter a esperança, o positivismo é o que precisamos, porque né? teve um agravante, né, pra gente, né? A gente se sentiu meio abandonado. O Brasil, assim, passando o número de casos do mundo inteiro, com essas notícias, né? Dá a impressão de que a gente está meio abandonado, né? E isso também é uma coisa que derruba, né? Sem dúvida. E pensar que com a vacina, com essa primeira dose, nós já vimos que o número de idosos que estão indo a óbito diminuiu muito. Então, a gente tem que se focar nisso. É uma alegria. É uma alegria. Nas boas notícias. Exatamente. E que isso tudo, se Deus quiser, logo, logo vai chegar uma outra vacina mais rápido. Vamos pensar desta forma, não é? Do positivo para a gente conseguir passar por essa situação tão difícil. Suzy, a Jula trouxe aqui pra gente uma mensagem, inclusive muito obrigada, porque recebemos muitas mensagens no @Revista da Manhã, e a Júlia contou que ela começou a fazer acessórios para o cabelo para passar o tempo. Então, trazer hobbies, novas atividades para a rotina é algo muito positivo. Muito. Eu tenho várias pessoas que estão indo agora para música, pegam um instrumento e começam a desenvolver, né? Leitura, gente. Usa a leitura, porque a leitura, ela obriga a pessoa a focar em coisas positivas. Então, leia os romances, leia temas que você goste, assista filmes que te fazem bem, faça essas atividades manuais, elas são excelentes. Desenhe, pinte, borde, enfim, assista novela. Sim. Se permita, né? Exatamente, se dê o direito Aprenda de relaxar. algo novo. Aprender algo novo é fundamental, porque obriga a mente a focar em coisas positivas. E até a atividade neural, ela melhora muito com o aprendizado do novo. Então, vai para a cozinha, testa coisas diferentes, sabe? Organize-se. Mas não precisa fazer assim, eu vou organizar a casa toda de uma vez só. Não, faça por partes. Então, vai fazer a gaveta, vai fazer o armário. Quando você organiza o teu externo, internamente, os pensamentos também ficam mais organizados.
fechados. Por isso que dá uma sensação de controle. É um controle que você pode ter. Você não pode ter o controle da pandemia, mas você pode ter o controle do teu ambiente. Então, faça o que está ao seu alcance. Esse é o segredo. Falando em ambiente, a Ana trouxe aqui que ela está em casa, trabalhando de home office com o filho e que às vezes bate uma tristeza e às vezes ela fica feliz porque ninguém da família pegou a doença. Então, ela transita por esses dois polos, o que é natural para todos. Claro. Mas o assunto é do home office, porque hoje em dia todo mundo está trabalhando em casa, né, com mais fervor, e as crianças estão em casa, então criar uma rotina no lar também ajuda a criar esse novo normal, momentâneo. É fundamental. A rotina do lar auxilia a todos. Então, quando você se levanta, você tem que se vestir como você iria para o seu trabalho. É importante isso, dá, sabe, um bem-estar. Parece que o cérebro... Arrumar, né? E até porque isso é um autocuidado. E as pessoas estão relaxando muito porque elas têm essa disponibilidade de ficar como quer dentro de casa. Errado, gente. Vai, se vista, se cuide como você se cuidava quando você estava trabalhando fora. Até as crianças, eu digo, não deixa a criança estudar, ela está com pijama, ponha lá uma roupinha, tudo bem, não vai ficar com o uniforme da escola, mas põe uma roupinha até para o cérebro dela já estar preparado quando, se Deus quiser, nós voltarmos a uma vida com esse novo normal. E isso ajuda a gente a entender o que estamos fazendo em cada momento do dia, né? Isso organiza o cérebro, isso faz bem, dá uma sensação de que as coisas estão mais próximas ao que era, porque é isso que nós temos que resgatar. O que nós pudermos fazer mais próximos ao que a gente fazia é o que tem que ser feito. Então, organização de horário, você está em casa, você vai ter o teu horário de almoço como você tinha quando você trabalhava. Você vai deixar bem claro para o teu filho que de tal a tal hora você não vai estar tão disponível porque você tem que estar arrumando as coisas. Então, se ele vai entrar para falar com você, ele tem que ter todo aquele ritual que teria se você estivesse trabalhando. Mãe, posso falar com você? Dá para a gente conversar agora? Estou com um problema? E vai esperar sim, se não for uma coisa urgente, evidentemente. Então, quanto mais próximo nós pudermos ter a nossa vida como era anteriormente, então a rotina do horário do banho, do café, sabe, do vestir, do organizar, enfim, todas as rotinas que eram da nossa vida anterior, que sejam mantidas. E isso dá uma baixa ansiedade, isso vai fazendo a pessoa se sentir mais relaxada, porque dá a impressão que ela está mais próxima ao que era aquele momento feliz de ter uma vida mais dentro do padrão normal. Que bate-papo gostoso, Boa, Suzy. né? Muito obrigada, viu? Por trazer pra gente tantas dicas, né, práticas e simples que nós podemos e devemos, né, colocar na nossa rotina. A Suzy Camacho, ela é psicóloga e você a encontra no site suzycamacho.com.br. Suzy é com Y, tá? Então, Suzy é com Z e Y. suzycamacho.com.br. Muitas mensagens aqui nas redes sociais. Que delícia. Todo mundo agradecendo você, dizendo que gosta muito do que você traz. E nós também, né, Fico Leandrinho? feliz. Muito. Eu poderia deixar uns abraços? Claro. Meu marido está internado já faz 7 meses, está no Hospital Oswaldo Cruz e os enfermeiros são maravilhosos. Então eu queria agradecer, eu fico tão emocionada a todos vocês que são da área da saúde e que tratam as pessoas com tanto carinho. Meu muito obrigada. E especialmente aos enfermeiros do 8º B e do 11º do Bloco E que cuidam do meu marido. Muitíssimo obrigada. Desculpa a emoção, Imagina, mas é que a gente tem que agradecer as pessoas que fazem a diferença. E também queria deixar um beijo bem grande, que a Renata, que ela é a esposa do Nando, do Gás, ali da Vila Medeiros, assiste vocês. Eu quero deixar um beijo bem grande, que vocês mandem para ela também. E para as minhas funcionáriazinhas que estão cuidando da minha casa nessa situação toda, né? Dona Marinete, a Sueli, a Adriana, enfim, a todos eles que cuidam da gente. Muitíssimo obrigada a vocês. O beijo não é seu, é nosso, É né? nosso. Obrigada a todos. Melhoras pro seu marido. Ele tá melhorando, né? Só Vai que a dar gente se tudo emociona. certo. É claro. Um beijo. Muito Beijo. obrigada, Suzy. Você é Beijo. demais. Obrigada.